Alô, alô, bem-vindo ao nosso canal. Você já está inscrito? Se não tiver, se inscreva. Se tiver alguma dúvida ou quiser deixar qualquer comentário, escreva aí pra gente. E não se esqueça de compartilhar e de curtir também. Vamos continuar divulgando a preciosa palavra de Deus. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Sabemos disso porque tanto o Evangelho de Lucas quanto este livro são dedicados para a mesma pessoa, um homem chamado Teófilo. Lucas se tornou o primeiro historiador cristão da história, pois ao escrever este livro, ele o faz com um cuidado muito grande em apresentar de modo cronológico, conciso e claro o raciocínio que ele estava querendo desenvolver. Logo no primeiro capítulo, ele diz que quando Jesus subia aos céus, ele derramaria o seu Espírito Santo, que capacitaria o seu povo para pregar o Evangelho tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E uma leitura cuidadosa deste livro nos faz perceber que é exatamente essa progressão que Lucas procura apresentar no seu livro. O Evangelho começa sendo pregado em Jerusalém e na própria Judéia, que era a região onde Jerusalém estava. A partir do capítulo 8, o Evangelho se expande e alcança a região de Samaria. E mais à frente, a partir do capítulo 10, nós já encontramos o Evangelho alcançando os gentios e alcançando os confins da terra. E o livro de Atos cumpre um importante papel na história da palavra de Deus, pois ele faz um elo imprescindível entre os evangelhos, que contam a história de Jesus, e as cartas de Paulo, que foram cartas direcionadas à igreja. Portanto, Atos linka a história de Jesus com a história da igreja e mostra como que se deu aqueles 30 anos iniciais que mudaram o mundo. Este livro mostra como que foi a atuação de dois grandes homens da história do cristianismo e talvez os maiores cristãos de todos os tempos: Pedro, na primeira metade do livro, e Paulo, na metade final. E parece haver uma preocupação por parte de Lucas em colocar uma certa igualdade entre esses dois homens, pois é possível encontrar várias semelhanças de atuações no ministério desses dois só no livro de Atos. Por exemplo, ambos foram presos por pregar o Evangelho e foram miraculosamente libertos da prisão. Ambos curaram paralíticos, ressuscitaram mortos, foram adorados como deuses, dentre tantas outras semelhanças entre eles. E com certeza a história desses dois homens serve como uma enorme inspiração para nós, que precisamos ser muito mais do que cristãos nominais, do que seguidores de Cristo apenas em um dia da semana, mas precisamos, à semelhança de Pedro e de Paulo, dar a nossa vida em prol do Evangelho e viver por Jesus e para Jesus. Há quem diga, inclusive, que este livro, ao invés de ser chamado Atos dos Apóstolos, deveria chamar-se Atos do Espírito Santo, pois é perceptível o destaque que Lucas dá à atuação do Espírito Santo neste livro. Desde a sua descida, lá no capítulo 2, e toda a sua atuação por meio da vida dos apóstolos, e a interferência e a mudança que o Espírito Santo de Deus provocava na vida daquelas pessoas que tinham a oportunidade de ouvir o Evangelho. E quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus atue em nossa vida e em nossa igreja, é isso que também acontece. Nós recebemos poder e autoridade do Senhor, capacidades especiais, que são os dons espirituais. Temos também o desenvolvimento do fruto do Espírito, e aí podemos praticar o amor, a comunhão, a fidelidade, o companheirismo, o comprometimento, a coragem, como nós encontramos na igreja primitiva. E aí a Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Enquanto a igreja fazia a sua parte, Deus fazia a dele. Nós precisamos, como igreja, nos espelhar em alguns aspectos desta igreja do livro de Atos e ter coragem para propagar o Evangelho e ter amor pelas almas perdidas, e ter amor pelos nossos irmãos,
e dedicar a nossa vida em função do reino de Deus. Que aprendamos a ser igreja e que possamos transformar o mundo. Sabemos que Lucas participou de alguns dos eventos que ele narra no seu livro de Atos, pois Lucas era um companheiro de Paulo, um amigo muito próximo dele, e era inclusive o seu médico particular. E percebemos que, em determinado momento da narrativa, o texto começa a ser descrito na primeira pessoa do plural. Ou seja, Lucas passou a integrar aquele grupo. E ele participou de 2 viagens missionárias de Paulo. Ele também foi preso por pelo menos 4 ocasiões junto com este apóstolo. E também participou daquele naufrágio contado no final do seu livro. Isso nos mostra também que quando estamos vivendo próximos de pessoas santas e quando nos relacionamos com pessoas que estão próximas a Deus, nós também temos a oportunidade e o privilégio de partilhar de grandes experiências espirituais. No livro de Atos, que nós ficamos sabendo de importantes coisas da história da igreja, como por exemplo a instituição do diaconato, a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da história do cristianismo, a conversão do apóstolo Paulo, que foi um dos eventos mais importantes da história, já que Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. Também ficamos sabendo da única morte apostólica mencionada na Bíblia. Tiago, irmão de João, é morto ao fio da espada por Herodes. E também ficamos sabendo que Tiago, irmão de Jesus e autor da carta na Bíblia que leva o seu nome, se tornou o bispo, líder, pastor na igreja em Jerusalém. A tradição diz que Lucas nunca se casou e que continuou pregando o evangelho durante toda a sua vida, e que ele teria sido morto aos cerca de 80 anos de idade por causa da sua fé, e ele foi enforcado numa oliveira. Quero destacar deste livro com você o conhecido versículo que está no capítulo 16, versículo 31, em que Paulo diz ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Sabemos que é apenas a fé depositada em Jesus que pode salvar alguém. E sabemos que existe o interesse da parte de Deus em salvar não apenas pessoas, indivíduos, mas a partir dele salvar toda a sua família também. Então eu quero encorajar e desafiar você a crer em Jesus, a reconhecer que você não tem para onde ir, pois só Jesus é o nosso único, eterno e suficiente Salvador. E que se você se achegar a Jesus, Ele pode também trazer salvação a toda a sua casa. E você pode ser o instrumento de Deus para ganhar todos os seus para Jesus. Creia em Jesus e você e a sua casa serão salvos para a glória de Deus. Espero você no próximo vídeo e vamos continuar aprendendo sobre cada um dos 66 livros da Palavra de Deus. Um abraço.